Boa tarde. Eu queria gravar esse vídeo falando sobre algumas coisas, sobre, na verdade, algo específico, né? Sobre a salvação, porque muita gente, mesmo pessoas que se chamam de cristãos, mas tem muita gente que se chama de cristão, mas não entende o que é ser cristão, não entende o que é a salvação. E o evangelho, porque é exatamente isso, o evangelho. É até importante de se entender que é a forma como, através da mensagem do Evangelho, crendo na mensagem do Evangelho, que nós somos salvos. E tem muita gente que, mesmo se dizendo ser cristão, não sabe o que é o básico, que precisa ser entendido. Todo cristão deve saber o que é o Evangelho. Primeiro, não existe ninguém bom na face da terra. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E por isso, todos nós merecemos a punição de Deus. Merecemos perecer, merecemos o inferno, a morte. Todos, sem exceção, porque todos pecaram. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que todo mundo que creia, todo que creia, tenha a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele também são salvos, se retiverem a palavra como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ele morreu e ressuscitou, fez tudo que era necessário, viveu uma vida perfeita no nosso lugar, uma vida que nem eu, nem você poderíamos viver. Com as nossas próprias forças seria impossível. Seria impossível. Porque ele morreu, Jesus sendo justo, não pecando nenhuma vez, ele foi justo para imputar a justiça dele em nós. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, para que essa justiça seja imputada em nós. Quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Nós somos salvos pela fé. Nós cremos que nós somos salvos apenas por aquilo que Jesus fez na cruz por nós, porque ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Nós cremos que ele fez tudo o que foi necessário para a nossa salvação. Mas aí
Vai vir muita gente que vai dizer, não, para você ser salvo, você precisa, por exemplo, ser batizado. Você precisa ter parte na Eucaristia. Ou você tem que obedecer à lei para ser salvo. Mas isso não é graça. E na Bíblia é dito que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. E graça é o favor imerecido de Deus. Então, no momento que alguém pensa que pode ser salvo por seu próprio esforço, por sua própria obediência, e não a obediência de Cristo, porque ele obedeceu ao Pai perfeitamente. Nenhum de nós fez isso. Será que essa pessoa está crendo realmente no verdadeiro evangelho? No evangelho de Jesus? No momento que você está tentando merecer, esse favor já não é mais imerecido. Não é algo que você já está querendo fazer por merecer. Mas você não merece salvação. Ninguém merece a salvação. Todo mundo merece. Sendo claro, todos merecem ir para o inferno. Todos merecem o inferno. Todos. Mesmo assim, Deus mostrou o amor dele, enviando seu único filho para morrer no nosso lugar. E na Bíblia, em Romanos 8, é dito para nós que nem mesmo o futuro pode nos separar do amor de Cristo. Eu digo isso porque muita gente pensa que se você for bom o suficiente, você vai ser salvo. Se você obedecer o suficiente, você vai ser salvo. Dessa forma, como que você vai ter fé? Como? Você não pode ter certeza da sua salvação. Você não pode ter nenhum tipo de confiança assim verdadeira, porque amanhã você tem muita gente que pensa que o pecado vai. Não, se eu pecar amanhã, de alguma maneira eu vou perder minha salvação. Sendo que na Bíblia diz que nem mesmo o futuro nos separa do amor de Deus. Eu não entendo porque tanta gente é contra essa ideia de que salvação é pela graça. Eu não sou salvo porque eu sou bom o suficiente. Eu não tenho como ser bom o suficiente. Não tem ser humano. Sim, Jesus nos diz para, se nós amamos Ele, que nós obedeçamos os mandamentos dele. Ele fala, se nós amamos Ele, nós temos que obedecer Ele diz para nós obedecermos os mandamentos dele, correto. Mas, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quero mostrar uma coisa. Porque isso é uma coisa que não entra na cabeça de muita gente. Isso é uma coisa que entristece o coração. Vamos lá. Efésios 2, do capítulo 8 ao 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vós, não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura nele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós não somos salvos por aquilo que vem de nós. Nós não somos salvos por aquilo que vem de nós. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pela nossa própria obediência. Porque nós não obedecemos a ele. No momento, um pecado é suficiente para nos fazer dignos da ira de Deus. Um pecado é suficiente para nos fazer merecer o inferno, a morte. Não é sobre quem é melhor, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Salvação é pela graça. E nós não somos salvos para boas obras, mas nós somos salvos para boas obras, para obedecer a Deus. Obedeça a Deus, não para você querer merecer alguma coisa dele. Porque está errado. Isso não é o evangelho. Obedeça porque você é salvo. Obedeça. Obedeça a Deus. Não peque. O que Jesus disse, vai, não peque mais. Não peque mais. Não tem a graça de Deus, o sacrifício dele, o perdão dele não é uma licença para nós pecar, para nós pecarmos. Não é. Não é uma licença. Não é porque ele vai me perdoar que significa que eu posso fazer tudo que eu quero. Mas tem gente que leva isso para o extremo, acha que pelas próprias obras vai ser salvo, pela sua própria obediência aos mandamentos vai ser salvo. Se ele não fizer isso, isso e aquilo, ele vai ser salvo. Não é bem assim. O salvo, o cristão verdadeiro que realmente crê em Jesus, ele é transformado. Ele é santificado pelo Espírito Santo. Quem trabalha no homem depois que ele é salvo, o ser humano, é Deus. As obras é Deus que, como diz aqui em Efésios, Ele que preparou de antemão para que nós andássemos nela. Jesus disse que nenhuma das ovelhas dele vai perecer. Uma voz estranha elas não vão seguir. Então a gente vai ler uma passagem que literalmente diz que nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos e vão sair entendendo que eles podem merecer alguma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém. Esse vídeo aqui não é querendo julgar ninguém. Não é querendo julgar ninguém. É porque isso é a diferença entre alguém ir ser salvo ou ir para o inferno. Se você crê que é pelas suas próprias obras que você vai ser salvo, você não vai ter como ser salvo. Eu falo isso com toda a preocupação que eu tenho no coração. Porque a maioria das pessoas não entende. Mas nós somos chamados para obedecer a Deus. Mas obedeça. Porque Ele te salvou. Porque Ele nos salvou. Não para ser salvo. Porque esse não é o Evangelho. E tem avisos nas Escrituras sobre não pregar um Evangelho diferente. Não se deve o perigo de outro Evangelho. Se alguém prega um Evangelho diferente,
É anátema. Anátema é alguém que tá debaixo da ira de Deus. Isso devia ser algo que bota o temor de Deus no coração de alguém. Mas enfim, é isso que eu queria dizer. Mas eu só quero que as pessoas entendam. Eu só tô gravando isso porque eu quero que pelo menos uma pessoa, se pelo menos uma pessoa entender o que realmente significa Jesus ter morrido pelos seus pecados. Ele pagou todos os seus pecados. Ele sabe de todos os seus pecados, até os que você vai cometer no futuro. Ele pensou em tudo. Você acha que ele não pensou nem nisso? Você realmente acha que ele não pensou? Ele paga por todos os nossos pecados. Na Bíblia diz que ele nos aperfeiçoou por todo o tempo. Ele sabe do futuro. O futuro não nos separa do amor de Deus. Nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados, que propiciação significa um sacrifício que absolve a ira. Um sacrifício que absolve a ira. A ira que era para estar sobre nós caiu sobre Jesus. Para que a ira do Deus Pai não ficasse sobre nós. Ele nos salvou. E porque ele vive, nós também vamos viver para sempre, junto com ele. Se a nossa fé estiver somente nele, se nós dependemos somente do que ele fez, para nós sermos salvos. Mas eu espero que essa mensagem, esse vídeo, ajude alguém. Ajude alguém. Muitas vezes, eu sou falho. Todos os dias eu não sou melhor do que ninguém. Tem gente que olha assim, não, ele tá querendo ser santo. Porque eu diariamente falho. Muitas vezes eu queria passar essa mensagem para tantas pessoas no meu dia a dia, mas muitas vezes eu falho. Me falta coragem. Se alguém quiser orar por mim para que eu melhore nesse sentido, que eu não me cale de falar do evangelho, por favor, ore por mim. Porque saber o que é certo a se fazer e não fazer é pecado. A Bíblia diz isso. Mas enfim, espero que esse vídeo ajude alguém e muito obrigado por assistir. E é isso. Deus abençoe quem que veja, qualquer um que veja esse vídeo.